Salam aleikum. Fala aí, pessoal. Hoje eu vim trazer um assunto que eu tenho visto sendo discutido em alguns lugares aqui, só que tá sendo discutido de uma forma muito rasa e eu não gosto de coisas rasas, porque geralmente o pessoal entende uma coisa que às vezes não é uma verdade absoluta. Então, eu vim trazer esse vídeo para a gente entender um pouco melhor como vai se dar ali a relação, por que que o Paquistão e a Índia são os maiores interessados na situação no Afeganistão, né? Porque a gente fala muito da China, da Rússia, dos Estados Unidos, mas os principais interessados ali na situação são o Paquistão e a Índia, né? Então eu vi muita gente falando umas coisas que a gente vai ver que tem um fundo de verdade, mas a gente vai entender mais a fundo para realmente dar uma noção do que pode ser, tá? Bom, antes de começar, né, eu peguei por base para fazer esse vídeo um artigo que saiu no site Velho General do Albert Caballé, que eu recomendo muito que vocês não só vejam essa matéria, mas todas as outras, né, que vocês acompanhem ele, que é muito bom, né? Quem vem do canal Arte da Guerra para cá já conhece ele, sabe a qualidade do material. E eu tomei como base, eu vou deixar aqui no link, né, a notícia, né, o artigo que foi na verdade uma tradução de um artigo de um paquistanês. Bom, a reformulação do Estado afegão ainda é muito recente e a gente precisa esperar um tempinho ainda para ver como vão acontecer as coisas, né? Que tem muita coisa que ainda precisam ser vistas, né? E muito tem se falado da relação do Afeganistão agora com os seus vizinhos. Mas em destaque, o pessoal tem falado bastante do Paquistão e por consequência da Índia também, que não faz fronteira direta com o Afeganistão, mas ainda está naquele teatro geopolítico. E por que isso? E será que o que o pessoal está falando aí é pertinente ou é só o pessoal falando bosta na internet mais uma vez? O sistema internacional ele funciona de uma forma muito engraçada, né? Nem sempre o que o governo fala é a mesma coisa que o povo pensa, né? E às vezes nem a mesma coisa que o governo fala ele mesmo pensa, né? Eu estou falando isso porque oficialmente o Paquistão é um parceiro tanto dos Estados Unidos quanto da OTAN. Só que os paquistaneses e a maioria das populações islâmicas, de uma forma geral, não veem eles dessa forma, né? Tanto que os paquistaneses comemoraram muito a saída americana, né, dos ocidentais, de uma forma geral, principalmente pela forma humilhante que foi do Afeganistão. Embora existam muitos indícios, né, de que o Paquistão contribuiu com o Talibã por muitos anos, tem um monte de gente falando pela internet aí como se eles fossem grandes parceiros, assim e tal. Só que isso não é uma bem verdade, né? A verdade é uma só e sempre vai ser a mesma, que não existem amigos no sistema internacional, existem apenas interesses. E às vezes os interesses convergem, possibilitando parcerias. O Paquistão ele foi bastante realista agora nas declarações deles sobre o novo Estado afegão, que demonstrou preocupação. Isso pode até parecer um pouco contraditório, né? Um pouco bipolar até, né? Mas tem um sentido. Eu vou explicar um pouco agora para vocês, né? Mas só para partir do princípio, a gente tem alguns indícios que, por exemplo, o serviço secreto do Paquistão ajudou em alguns momentos o Talibã com algumas informações, né? Tudo por alcançar interesses do Paquistão. Mas eu vou explicar melhor mais para frente. Agora a parte do porquê que eles têm preocupação. Existe uma ameaça para o Paquistão chamada TTP, que eu vou colocar a sigla aqui embaixo, que é um grupo radical muito próximo do Talibã afegão, que ele lutava ali, ele busca estabelecer um emirado islâmico no noroeste do país, assim como foi o Talibã no Afeganistão. Só que esse grupo foi derrotado pelo exército paquistanês, só que ele fugiu para o Afeganistão e foi acobertado pelo Talibã. Ele foi assimilado. O TTP e o Talibã eles compartilham uma ideologia e ambições políticas muito parecidas, tendo até o Talibã contribuído com ataques do TTP contra postos do exército paquistanês na fronteira no passado. Mas esse não é o único ponto de tensão para o Paquistão. O Talibã tem sinalizado positivamente para a Índia, tanto que um dos líderes do Talibã, durante o processo de retirada dos indianos, ele pediu para que eles não se retirassem, né? E também agora eles convidam os indianos para voltarem
para o Afeganistão, até para finalizar obras de infraestrutura que eles têm lá. As implicações que isso pode gerar para o Paquistão são bem graves, porque, assim, de uma forma resumida, eles podem sofrer uma pressão muito grande em todo o norte do país, né, porque no noroeste deles, o Talibã tem uma atenção bem grande ali, né, para a região, principalmente o TTP, né, aqui. E no nordeste, que é onde fica a região da Caxemira, essa região é o principal ponto da inimizade entre os paquistaneses e os indianos. Tem mais uma questão. O número de afegãos no Paquistão não é baixo, né, tendo inclusive ocorrido confrontos entre afegãos e paquistaneses por eles estarem comemorando o Dia Nacional do Afeganistão lá no país. E tem mais uma outra, né, e tem mais uma coisa que é a maioria da população no noroeste do país são de tribos pashtuns, que é a mesma etnia do grupo Talibã. Então isso pode minar um pouco a lealdade deles ao país. E isso pode parecer uma coisa meio remota, assim, mas não é tanto. Tendo inclusive um dia desses, hastearam a bandeira do Talibã em um importante centro lá, uma instituição lá de cultural e educacional na própria capital Islamabad. E ainda tem mais uma ameaça. Tanto os Estados Unidos quanto a Índia e alguns outros países ocidentais têm tentado jogar a culpa desse fracasso no Afeganistão para o papel dúbio do Paquistão. Porque, apesar de ser parceiro do Ocidente, né, da OTAN e tudo mais, eles abrigam grupos terroristas, aliás, grupos radicais também. Então, na perspectiva dos paquistaneses, a intenção é achar uma razão para poder colocar sanções no país e estrangular a economia deles. E as campanhas midiáticas para transformar eles como patrocinadores do terrorismo internacional está funcionando, né? Tanto que a gente vê muitas notícias, né? Provavelmente se você é uma pessoa que gosta desses assuntos e vai atrás, deve ter visto já algumas reportagens, notícias falando disso, desse acobertamento, né, de grupos radicais barra terroristas no Paquistão, que atacam não só ali no Afeganistão, o próprio Paquistão, mas até a Índia também. Apesar de tudo isso, a tomada do controle pelo Talibã pode se reverter positivamente para o Paquistão, de forma que eles venham a formalizar uma parceria realmente com o outro país, visando o combate conjunto contra a Índia, que é o que o pessoal tem falado por aí, principalmente para a tomada do controle da região da Caxemira por mãos muçulmanas. A questão aqui é só, não se sabe o que o Talibã teria tanto a ganhar com isso, né? Mas é uma possibilidade existente, né? Porque são países muçulmanos próximos que têm uma certa já parceria. Então não é uma opção tão difícil de acontecer, mas eu não apostaria nisso. O problema é que o pessoal, quando fala essas coisas, fala de uma forma muito rasa, né? Fala o que dá na cabeça deles, não sei, né? Veio muito por cima e já fala isso, né? Então, é complicado. Mas isso tudo saiu porque saiu a notícia, né, que algum membro do Talibã, mas provavelmente, como eu falei naquele outro vídeo do Talibã, um peãozão, né, que são os caras mais radicais lá, ele falou que o próximo alvo pode ser a Caxemira indiana, né? Infelizmente, isso chama muito mais atenção para a mídia, né? Principalmente a mídia mais ocidental aqui, que é a que já tomou um lado, né? Mas isso não pode não significar necessariamente a ideia da liderança do Talibã. É que o Talibã atual, né, alguns chamam de Talibã 2.0, ele não é o mesmo de 2001, né? Ele é muito mais sofisticado, muito mais organizado, e eles perceberam que para eles sobreviverem, eles precisam ser internacionalmente aceitos, né? E para isso eles precisam agir adequadamente, né, de forma aceitável para todo mundo, ou pelo menos para a maioria do mundo. E muito parecido com isso é o que o Paquistão tem que fazer, porque para limpar um pouco essa imagem negativa que eles têm, né, talvez também afastar um pouco essa vertente nacionalista islâmica, que eu já falei em outros vídeos, né, uma corrente de pensamento política dos países do mundo árabe, e caminhar para uma vertente um pouco mais secular, né, um pouco mais pragmática. Na perspectiva indiana,
a tomada do Talibã fortalece bastante a posição do Paquistão, muito pela linha de raciocínio, né, que eu comentei agora há pouco, dessa operação conjunta para tomar a Caxemira indiana. Mas para eles também não é tão simples assim. Essa questão altera profundamente o direcionamento que a Índia tem tido, né, nos últimos anos, né, principalmente no direcionamento de aproximação com os Estados Unidos. Com a saída dos Estados Unidos do Afeganistão, eles vão ter que repensar um pouco isso, porque eles podem acabar se isolando e tendo outros problemas no futuro, problemas graves. Com essa possível ameaça dupla agora no oeste da Índia, eles vão precisar realocar um pouco dos recursos deles que estavam, né, e estão agora no norte do país, pelo menos em certa parte, para realocar para Caxemira, né, e para toda a fronteira oeste com o Paquistão. Né? Então, para isso ser possível, eles vão ter que ir diminuindo gradativamente as tensões com a China. Né? Ou seja, eles vão ter que começar a diminuir um pouco as relações deles com os Estados Unidos. Além disso, a saída americana possibilitou que a China começasse, né, e vai começar a influenciar o Afeganistão, né, vai começar a se inserir ali, né, e então os dois maiores rivais da Índia vão estar tomando controle daquele lugar, tomando controle assim, vão estar influenciando o Afeganistão, que são a China e o Paquistão. Então eles vão conseguir apoio e fortalecer a posição deles contra a Índia. Então percebam que é uma coisa um pouco forte contra a Índia, né, na visão deles. E só para falar, dar né, uma ideia, que eu falei no outro vídeo também sobre a questão da China ter o interesse de se expandir para lá economicamente. Né? Em 2016, a China já tinha assinado contratos com eles, tudo bem que era com o governo antigo, mas o Talibã com certeza vai ratificar, de construção de uma parte da infraestrutura da Belt and Road, né, um projeto que, se você não conhece, tem um vídeo aqui também. Então, uma parte dessas infraestruturas vão estar ali no Afeganistão também. E, além disso, o Afeganistão, há alguns anos, já descobriu que tem uma reserva mineral absurdamente grande lá. E a China, com certeza, vai querer explorar isso. E a saída americana ainda tem um outro ponto, que os indianos não se sentem mais seguros para tocar os investimentos que eles fizeram lá no Afeganistão de obras de infraestrutura, que eles tiveram que abandonar com a retirada deles, né? E agora são recursos que eles jogaram fora, ou seja, desperdiçaram dinheiro e recursos, né, de uma forma geral, que vão ser perdidos por conta dessa saída americana, se eles não se acertarem com o Talibã e voltarem lá para terminar as obras. Resumindo bastante, a debandada americana foi um golpe duro para a Índia, porque colocou em xeque não só a questão da parceria deles para contrapor a China, mas também colocou assim em risco a segurança nacional da Índia, porque agora eles podem vir a sofrer com ataques terroristas mais intensamente, principalmente na sua região norte ali, norte e noroeste. Mas só para vocês entenderem um pouco como fica a situação. Eu vou ter que ler aqui. A diretora da Iniciativa pelo Futuro da Índia e Sul da Ásia, no Instituto Hudson, que fica em Washington, Aparna Pandey, não sei como se pronuncia, disse que os Estados Unidos, entre aspas, consistentemente ignoraram ou menosprezaram as preocupações da Índia sobre o Paquistão e até os apoiaram. Agências de inteligência indianas identificaram a cooperação do Talibã com os grupos Lashkar-e-Taiba, não sei se fala assim, né? E Jaish-e-Mohammed, que ficam baseados no Paquistão. E estão ligados à violência que atinge as províncias de Jammu e Caxemira na Índia. A Índia ainda tem mais um obstáculo. Enquanto a China está começando a se inserir ali no Afeganistão, sendo um dos únicos países a manter a sua embaixada lá, junto com a Rússia, o Irã e o Paquistão, a Índia está relutando em abrir um diálogo com eles. Essa relutância pode ser muito custosa para a Índia, apesar de ser compreensível. Né? Como disse o vice-diretor do programa Ásia no Wilson Center, em Washington, Michael Kugelman, entre aspas.
A Índia chegou tarde para a festa no que tange a abertura de comunicações com o Talibã. Esse atraso custou a Nova Delhi um papel no processo de reconciliação e, em última análise, custou à Índia influência enquanto o novo governo do Talibã se preparava para assumir o controle. Fecha aspas. Antes de tomar Cabul, a liderança do Talibã fez visitas, para se encontrar com as lideranças na Rússia, na China, no Irã, no Paquistão e no Turcomenistão. Então, isso também destacou a falta de influência indiana. E aqui vale ressaltar que a Índia, desde 1947, teve muito boas relações com os governos afegãos, até mesmo com os regimes comunistas impostos pela União Soviética. Isso porque eles não gostavam muito da ideologia islâmica um pouco mais radical de alguns grupos mujahideen. A questão-chave lá da parceria com os Estados Unidos está sendo bastante discutida lá pelos indianos, que enquanto alguns apostam no desescalonamento das tensões com os chineses, tem outros que acreditam que eles vão ficar firmes e fortes com os americanos, porque a parceria entre eles é simbólica e até agora não tem nada substancial. Mas de qualquer forma, eles estão percebendo e eles sabem que eles não podem deixar, eles não podem perder sua autonomia estratégica. Essa é a palavra-chave. É interessante a gente perceber como os dois países acreditam que o Emirado Islâmico do Afeganistão é uma possível ameaça e que o seu rival vai conseguir influenciar para agir contra ele mesmo. A princípio, eu acredito que o Paquistão é quem tem uma maior chance ali de conseguir influenciar o Afeganistão, trazer para o lado dele, né? Pela já parceria existente mais ou menos, né? E pela incapacidade da Índia de fazer isso. Mas também acho que os paquistaneses são quem pode sofrer mais com eles. Pelo menos diretamente no curto, médio prazo. A gente precisa ver, na verdade, porque agora tá muito cedo isso, né? Isso que eu tô falando é com base no que a gente tem até agora. Mas a gente tem que esperar passar o tempo pra gente ver como vão se acertar as coisas, pra realmente a gente saber ter pelo menos uma linha pra seguir. Agora já se encaminhando pro fim do vídeo, né? Eu tenho minhas considerações finais. O Afeganistão em si, essa mudança, ela não tem um impacto direto relevante para o mundo, né? Não tem um impacto geopolítico muito grande fora ali da região, mas foi um acontecimento muito simbólico, né? Pode ser que a gente está vendo o fim do Império Americano, vamos dizer assim, a partir dessa data. Mas a questão é que eu acho que ele pode ser um efeito dominó bastante grande, assim, ou pelo menos relevante para o mundo, porque, como eu falei já nesse vídeo, falando pela parte principalmente da Índia, pode mudar muita coisa no jogo, na balança do poder. Porque se os indianos optarem pela linha de estreitar laços um pouco com a China, pode mudar muita coisa. Que a Índia já tem uma relação muito boa com a Rússia, que muita gente não sabe disso. Se eles começarem a estreitar com a China também, pode abrir um espaço que pode até ser benéfico para o Brasil, de fortalecimento do BRICS. Então, pode ser que fortaleça esse grupo até para contrapor a influência europeia barra americana, ou mais americana mesmo, porque os europeus estão caminhando para um lado mais independente mesmo dos Estados Unidos, né? A independência europeia, vamos dizer assim, entre aspas. Então, eu acho que a gente tem que prestar bastante atenção no que acontece lá, não exatamente no Afeganistão, mas no que pode ser gerado pela essa mudança que a gente está vendo agora, né? Porque eu pretendo fazer o vídeo logo logo falando sobre essa decadência americana, né? Que pelo menos a minha corrente de pensamento é essa, né? Mas eu vou explicar melhor quando eu fizer o vídeo. E é importante ressaltar aqui, já que eu falei isso, que eu não tenho torcida para ninguém, além do Brasil, né? Eu torço pelo melhor para o Brasil. A gente procura fazer análise, né? Se os Estados Unidos está perdendo influência no mundo, está perdendo poder, eu não posso falar que está bom só porque eu gosto deles. Não, eu tenho que falar que está ruim. Até porque se eu colocar minhas opiniões, meus gostos,
minha análise vai ficar totalmente deturpada, que é justamente o que tem a maioria das pessoas fazendo aqui com o Talibã. Porque para os nossos princípios aqui do Brasil, de muitos lugares aqui do Ocidente geográfico, eles são radicais, né? Alguns chamam de terroristas. Mas a gente não pode olhar para lá com a nossa visão, né? A gente tem que olhar para lá com a visão deles. Ou tentar pelo menos nos aproximar deles, né? Se a gente não conseguir encontrar opiniões deles, né? Que nem eu fui muito feliz aqui nesse vídeo de eu encontrar esse texto que tá aqui na descrição do Velho General, que é um paquistanês falando, e o que eu tomei por base a parte indiana, eu encontrei a visão indiana. Então, a gente tendo essa opção é melhor. Mas a gente tem que tentar. A gente não pode olhar com a visão brasileira. Senão pensa o contrário. Para um. Não precisa nem ser afegão, mas qualquer muçulmano mais radical lá, por exemplo, da Arábia Saudita. Vem pra cá e todo vê essa. Como posso falar? Essa baderna que tá aqui, vai. Se ele passa na praia e vê as mulheres todas de biquíni, ele vai achar que é uma maluquice aquilo, né? Ele vai gostar, mas vai achar que é uma maluquice. A mulher até de topless, por exemplo. Né? Pra gente é uma coisa normal. Né? Pelo menos os biquínis é uma coisa normal. Então, cada lugar tem sua cultura. A gente não pode julgar a cultura dos outros. A gente tem que tentar entender por quê. Pode achar ruim ou bom, pode não querer pra você. Mas tem que entender que aquele povo gosta daquilo. É a cultura deles. Né? Não dá pra querer impor a nossa. Que foi o que os Estados Unidos não aprendeu e não fez. Por isso que deu todo esse rolo lá. Mas já falei bastante aqui, né? As considerações finais foram um vídeo inteiro, quase. Mas eu espero que, de tudo isso que eu falei aqui, eu espero que eu tenha contribuído um pouco para expandir os conhecimentos de vocês, né? E se você gostou, eu já peço que se inscreva no canal, né, de sempre. Já deixa o like, é muito importante para mim. Claro, como eu sempre falo, se tiver alguma dúvida, tiver alguma sugestão, alguma crítica construtiva ou alguma informação, né, para passar, coloca aqui nos comentários aqui embaixo, por favor. E o principal de todos, cara, eu tô pedindo já faz alguns vídeos, eu preciso que vocês me ajudem a chegar nos 1000 likes. Né? Aliás, nos 1000 inscritos. Porque o YouTube é muito chato, você precisa ter 1000 inscritos no mínimo para poder usar as ferramentas que ele dá aqui, né? Então, por exemplo, para eu poder acessar as ferramentas da comunidade, para colocar outras coisas aqui sem ser só vídeo, né? Que eu não consigo agora. Então, tem um monte de coisinha que eu gostaria de colocar para vocês que eu não tenho como. Então, se você gostou desse vídeo, gosta do material que eu trago aqui no canal, conhece alguém que gosta também, compartilha, por favor, esse vídeo, né, esse canal, para a gente chegar pelo menos nos 1000 inscritos, tá? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado a quem assistiu até aqui. E salam aleikum. Até o próximo vídeo.